Olha só, eu estou aqui de volta, né? Falando sobre colesterol e a sua etapa embrionária, que é do tecido mesoderma múltiplo, que traz sentimento de impotência, desvalorização e também uma situação de movimento, né? Movimentação. Bom, definição. O lipídio está presente nos tecidos corporais e no plasma sanguíneo. O excesso de colesterol no sangue é um fator de risco para enfermidades circulatórias. Então, mexe com a circulação. Tecnicamente, essa etapa embrionária traz um conflito de falta de apoio familiar. Lembra que eu falei que tem ligação com o problema familiar? Durante a noite, no momento de descanso, que nós chamamos de vagotonia, as placas do colesterol aparecem na fase de reparação a um conflito de infarto de coronárias. Ou seja, no momento em que a pessoa repousa, o organismo começa a fazer a reparação para que não haja um conflito, um infarto na pessoa. Então, começa a produzir aquelas gorduras na parede da artéria para dar reforço naquela parte frágil que está relacionado ao sistema familiar. Biologicamente, as placas de colesterol têm uma função de reparar, de reforçar, de reconstruir a parede da artéria. Lembra que eu te falei que parece uma argamassa? E na membrana plasmática também, nas paredes ulceradas, onde tem uma úlcera na parede da artéria em si, ou seja, onde está frágil, pode se romper e a pessoa vir a óbito por um ataque do coração, né, ou por uma trombo, ok? Bom, vamos lá. Com relação a esse conflito, tem mais alguns pontos aqui que pode trazer algumas situações de que nós, por não termos apoio de família, ela se sente só para construir, para equilibrar a família, para dar sustento à família, ou até mesmo para controlar toda a parte conturbada, ela está sozinha para construir tudo isso. Então, ela precisa reparar se for uma situação profissional, se for uma situação familiar. Então, essa pessoa se sente impotente, às vezes desvalorizada, mas por muitas vezes impotente diante de situações que ela não consegue reparar ou construir. Mas o nosso cérebro se esforça para trazer tudo isso em forma de reforço na parede das artérias. Então, todo o contexto de reparação pode ter um sentido também de perda de território, de não conseguir controlar, não conseguir dominar de âmbito familiar a organização, o bom caminho, né? E o triglicerídeos, quando se instala também, é como se a pessoa estivesse vivendo momentos de obrigação, ela está se obrigando ela se sente obrigada a se comportar daquela forma dentro do âmbito familiar ou profissional, sentindo-se impotente, desvalorizada, e ainda existe uma situação de obrigação, ela se sente obrigada a sentir, a fazer, a agir de tal forma, ou de não, ela se obriga a respeitar determinados critérios ou obedecer, e aí já envolve outros lados do corpo que vem trazendo dores, tá? Que nós podemos falar sobre articulações, dor no pescoço, dor no quadril, dor no joelho, várias dores localizadas que podem estar atreladas a toda essa confusão, todo esse conflito familiar profissional. Então, a gordura ou essas placas, né, de colesterol,
essa massa de correção da parede das artérias, ela vem como um apoio para aportar o mal, ou seja, para bloquear que o mal aconteça. Só que o corpo não suporta muito tempo isso. Ou seja, vão passando meses ou anos, a parede da artéria vai se insuflando, vai simplesmente aumentando em forma de calo, em forma de ilha, e fecha o canal da artéria de tal maneira que entope. E aí vem o stent, aí vem a molinha. Mas se você não resolve tudo isso, você não tem o apoio do seu clã, você não tem a observação no contexto geral da família, ao ponto de que todos tenham consciência para trazer união, para trazer paz, para trazer solução, então o corpo vai criando mais massa, até que ocorre angina no peito, até que pode acontecer um ataque cardíaco ou um rompimento da artéria, tá? Uma tromba. Então, vamos lá, e eu vou falar no próximo agora sobre as artérias coronárias, tá? Eu falei até agora do colesterol e de algumas implicações na parede da artéria e de alguns sentimentos de desvalorização, de impotência, de sentir-se obrigado a fazer coisas que não acho correto, mas para manter, de repente, uma paz aparente no clã familiar ou dentro da empresa, você se obriga a fazer. Então, veja, o medicamento, ele vem para quê? Ele vem como se pudesse afinar mais o sangue, dilatar mais a artéria. São vasos dilatadores. Dilatar para que o sangue flua melhor, para reduzir, e segundo os medicamentos, reduzir a gordura no sangue, a gordura nas paredes da artéria. Só que é como se você não resolve o problema, o seu cérebro continua enviando comando, manda mais massa, e você toma um medicamento que tem uma função de dispersa essa massa, só que o seu sangue continua espalhando a gordura por tudo, nas plaquetas, em toda a corrente sanguínea. Ou seja, você tira pelo medicamento, você tira o excesso de massa ali e joga na corrente sanguínea. Por isso, a vida inteira você vai ficar tomando remédio e até remédio para tomar muita água e para diurético, para poder ter mais frequência urinária e uma série de implicações, efeitos colaterais vão acontecendo por conta desses medicamentos. E você não está trabalhando o fator emocional. Pois muito bem, no próximo vídeo vou falar sobre o tecido ectoderma e que implica nas artérias, tá bom?